Começou! Canal Esporte na área. O filho mais bonito da Dona Neuza. O filho mais bonito da Dona Neuza, Alexandre Lino, pedindo passagem para conversar com você e com essa voz que você acabou de escutar. Essa voz, ó, arrepia. Vai arrumar confusão com seus irmãos, viu? Você não é o filho mais bonito, você arruma confusão. Não me coloque confusão, não. Eu sou o filho mais bonito, não tem dúvida nenhuma. E eu tenho uma mãe maravilhosa, uma mãe incrível, sensacional. Se eu sou o que eu sou hoje é por causa da Dona Neuza. Dona Neuza, um beijo pra senhora, viu? Um beijo pra senhora. Tem joelho no chão, como diz ela. Igual minha mãe também, tem que dobrar o joelho mesmo pra mim, viu? A minha mãe a minha mãe dobrou tanto o joelho que conseguiu me salvar. Um beijo pra Dona Neuza, viu? Pois é. Eu já vou logo metendo o pé na porta, você nem me apresentou. Se as mães dessa turma que fica pegando briga espalhada aqui pro Maceió, se eles ouvissem as mães deles, todo mundo ia pro clássico amanhã. Aí agora só vai a torcida do CRB. Errado não tá. A comando não vai poder botar uma faixinha. Errado não tá. Comando 1993, não vai ter. Errado não tá. Não vai ter. Tá vendo? Escutem as mães de vocês, e escuta o Lino, escuta o Viderlan. Parem de brigar, rapaz. Errado não tá. Parem. Começando o Canal Esportes, para falar de clássico, e a gente já começou com um assunto que antecede o clássico. Que clássico, né, Lino? Clássico chegando aí, estamos já nos preparativos. E olha que a semana para as duas equipes, né, o maior produto do futebol de Alagoas, discutivelmente, CSA e CRB. Eu quero, inclusive, antes de tudo, né, mesmo sendo da casa, mas agradecer essa oportunidade de estar aqui falando na véspera de um clássico, né, CSA e CRB. Mas quando chega um momento como esse, Lino, como falar do clássico, né? Como falar do clássico? Um CSA que conquistou a primeira vitória na terceira rodada do Alagoano, jogou contra a equipe do Murici e venceu muito bem, 4-0, indiscutível, poderia até ter sido por mais. E um CRB que surpreendeu, mas isso surpreendeu de maneira negativa, porque empatou com o Coruripe em Maceió. E por que digo isso? É pela camisa do Coruripe? Não, não é pela camisa do Coruripe que eu estou falando isso. Eu estou falando pelo histórico de partidas oficiais que o CRB tinha na temporada. O CRB enfrentou a equipe do Sergipe pela Copa do Nordeste, venceu. O CRB venceu o Cruzeiro de Arapiraca, tá certo, levou o primeiro gol e conseguiu a vitória através de um gol do Diogo Silva numa cobrança de pênalti. Beleza, tá certo, no finalzinho do jogo. E venceu a equipe do Aliança, que é um fortíssimo candidato ao rebaixamento, mas era o CRB que só tinha vitórias na competição. E empatou com a equipe do Coruripe. Ainda permanece na liderança e é um CSA que vem motivado pela primeira vitória no campeonato. Então, assim, são ingredientes para o jogo deste sábado que tenho certeza que com a presença de torcida única no estádio, só a torcida do CRB e o torcedor do CSA pela televisão acompanhando a partida, eu diria que vai movimentar, é o principal jogo, sem dúvida nenhuma, da quarta rodada do Campeonato Alagoano. Não tenho nenhuma dúvida a respeito desse assunto. Se der aquilo que nós estamos acompanhando, vai ser um jogo muito, mas muito chato de se assistir. Infelizmente, tem que dizer isso. Vai ser o clássico do empate de novo, porque todo clássico agora é empate, né? Eu espero que não aconteça. Ou é 0-0 ou é 1-1, para alegria das bancas de apostas. Eu espero que não aconteça, Lino, sinceramente. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de dizer, antes de falar tecnicamente dos times, que eu sei que você vai me provocar nesse sentido, e do campeonato em si. A decisão do Ministério Público até demorou, mas foi acertada. A Justiça acatou também de maneira muito positiva. Lembrando que essa punição não está apenas voltada para esse jogo CSA e CRB. 180 dias. 6 meses. 180 dias não sem a faixa da comando. Não pode ter festinha de torcida mais, porque a Justiça já determinou. Vai pegar um mofo nos bandeirões. Vão ter que ficar viajando agora, porque não podem organizar nada dentro do estado. Aí se prepara, viu, torcida lá em Pernambuco? Se prepara, porque a mancha vai subir e a comando vai subir também. Porque vai ter que ficar indo para Pernambuco, indo para Sergipe,
indo para Paraíba, indo para Bahia, porque aqui não vai poder. E, Lino, a coisa já fugiu tanto do controle que tem imagens que circulam na internet do jogo entre Sport e ABC pela Copa do Nordeste, a forma como a jovem do Sport recepcionou, entre aspas, alguns torcedores vestidos com a camisa do ABC em Recife. Então, assim, a decisão deveria ser coletiva. Era para tirar de circulação, de fato, qualquer adereço, qualquer ação, qualquer evento. Porque não adianta, Lino, depois que acontece isso, aí os caras pegam ali uma instituição que depende de doações, que não vai negar essas doações, e dá 6 caixas de sabão. Aí diz assim, estamos fazendo um trabalho social. Vamos fazer doação de sangue, que é importante. Não, nós não estamos aqui dizendo que não é importante. Toda e qualquer ação social é válida porque a pessoa que recebe é a pessoa que precisa. Agora, você utilizar isso somente para poder mascarar, como se estivesse dando para a sociedade uma sensação de que vocês têm exercido papel social, as organizadas, para mim, eu sou taxativo nessa história. Tem que acabar. Tem que acabar e acabar mesmo. Extinção das organizadas. É um ponto de vista que eu defendo, porque nós já temos um número de casos suficiente. Se você, por exemplo, Lino, cometesse metade dos atos, não diria metade não, 10%. 5% dos atos que já são correlacionados à imagem, à identidade dessas organizadas, você já estaria no sistema prisional cumprindo uma pena absurda. O que chamou a atenção nesse final de semana foi, não teve nada, exatamente nada dentro do trapichão. Nada. O cara era para estar torcendo para o CRB contra o Sergipe lá no trapichão, não. Ele estava pegando briga espalhado pela cidade. Pois é. A gente tem a imagem que circulou com muita força, foi a questão lá na praia, próxima à academia da Polícia Militar. Pois é, nem isso os caras respeitaram. Né? A outra, próxima ao Marcel Shopping, que foi aquela cena lamentável da torcida da Mancha depredando um carro de um senhor que não tinha nada a ver, que estava com a camisa do CRB. Mas teve confusão na cidade toda. Teve confusão na Praça do Pirulito, teve confusão na Rua do Sol, teve confusão no Osman Loureiro. As imagens não circularam porque elas ficam dentro do nicho torcida organizada. Mas eu arrumei algumas imagens aqui, a gente Conseguiu? A gente mostrou. Parabéns, de provocações, de provocações. Né, você? O cara vai... Você tá com o olho lá dentro na sua organização não, também? Você tem algum detetive lá dentro, que eu tô ligado. A alegria do cara é ir brigar, o time dele tá jogando. Ele não quer saber do jogo, não. Ele não Mas quer saber tá do ali, jogo. né? Na hora do jogo, Lino, eu digo isso porque são quase 20 anos, quase todo final de semana nos estádios de futebol. Na hora do jogo, os caras, eles conseguem dar as costas para o jogo e ficam gritando assim, um pro outro, assim, ó. Olhando um pro outro assim. Então, ou seja, ninguém assiste jogo, fica só fazendo apologia à violência, fica só utilizando palavras que não respeitam realmente o cidadão de bem, a senhora que vai ao estádio, as crianças, gente fumando maconha no estádio de futebol. E eu não estou dizendo isso com uma questão de prova, não, mas eu estou falando pelo que vejo. Sim. Pelo que vejo. Já e todos vi nós. todas essas cenas, eu que frequento a arquibancada. Você frequenta a arquibancada. Então, tenho certeza que você já chegou doidão em casa com o aroma, com a marisia. Eu fico longe. Porque quando bate a marisia, meu irmão, ali o cara já chega, eita, hoje tá bom, estão queimando mesmo a palha. Né? Estão queimando a palha mesmo no negócio. Então, assim, eu acho que a decisão ela tem que ser tomada de uma maneira muito extensa mesmo. E proibir qualquer tipo de adereço. Aí o cara vai dizer, não, mas a Constituição diz que o cara tem que andar com a roupa que ele quiser. Não, mas é assim não. Você não pode, por exemplo, fazer apologia ao nazismo. Sim. E que teria a ser colocada uma regra, uma lei, para que também qualquer tipo de apologia à violência que fosse feita, porque pode olhar os mascotes dessas organizadas aí, todos são ligados ao mundo do crime. Não tem um. Coloca, por exemplo, um Cebolinha, do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Bota o personagem da Turma da Mônica. Não vai botar. Não vai botar. Não vai. Então, os caras, eles trabalham exatamente com a ideia de que, olha, nós somos durões e temos, sim, participação com crime. Acabou. Comando Vermelho faz referência a uma facção criminosa. Mancha Azul é o personagem que faz referência ao Mancha, que é um vilão nas revistas em quadrinhos. Então, assim, eu acredito que já passou do momento, o Ministério Público, para mim, toma uma medida aqui muito justa, né? Tirar realmente um pouco dessa identidade que existe e aos poucos a galera vai esquecendo.
Vai esquecendo. Se tira de circulação, a galera vai esquecendo. O que não pode é acontecer, por exemplo, em dia de jogos, a polícia destinar vários integrantes de sua corporação para fazer uma escolta, ao invés de estar defendendo o cidadão, para fazer uma escolta, para estar conduzindo vários que estão dispostos a brigar até a porta do estádio de futebol. Você não tem segurança ali. Você falou um negócio interessante. Todo clássico, a polícia vai até as sedes das organizadas e conduz a turma. Eles vêm naquela marcha, muita gente e tal. Com essa proibição, está proibido essa organização. E eles vão ter que chegar, que eles não vão deixar de ir ao clássico. Não, e com o WhatsApp, grupinho de WhatsApp hoje. Era o que eu estava falando, a torcida vai para o clássico, não vai poder ir com a camisa da Comando. A mancha vai ter que ficar assistindo em casa. Provavelmente teremos episódios, e aí, episódios de violência nos terminais de ônibus da periferia, porque tem a rivalidade e as revanches. Quem apoiou sábado ou domingo vai querer revidar. Ah, não vai ficar por isso não, certeza. Entendeu? Certeza. E aí vai ser como? Só que porque o revide não é com quem participou, o revide é no primeiro que aparece. Esse é o grande Esse perigo. é o grande problema. Você é um cidadão de bem, você pode pagar por uma coisa que você sequer teve a ideia de estar presente. Mesmo que tivesse, eu diria que essa ideia de selvageria, de vingança, de um arrancar um dente hoje, amanhã o outro arranca um dedo, isso não funciona. Nós não estamos numa sociedade para poder defender esse tipo de ação. Não mesmo. E não concordo, Lino, para mudar o assunto, não concordo, respeitando todas as questões relacionadas à segurança, mas com escolta policial para conduzir grupo de torcedores dispostos a brigar no estádio de futebol, no entorno do estádio ou no trajeto. Por quê? Quantos policiais são destinados para poder fazer? Para levar uma turba daquela são 30, Aí 40. você precisa muitas vezes do apoio da polícia para um caso de emergência, de urgência na cidade, não tem efetivo. Não vai ter. Não tem efetivo. Não então vai tá ter. errado, né? Tá errado. Um clássico desse movimento, eu acho, 400 policiais. Pois é, não tá, então, Olha aí, tá olha o errado, tanto de tá gente. errado ter uma quantidade para fazer. Eu não digo nem a segurança do estádio e no entorno, mas eu digo para fazer a escolta, tá errado. Tá errado. E se eu fosse colocar aqui o que penso, talvez eu como cidadão poderia receber processo e o programa também, se fosse colocar o que penso, porque para mim juntava tudinho. Quer brigar? Beleza, junta tudinho num cantinho só. Deixa brigar. Deixa brigar. Entendeu? Eu conheço alguém que pensa assim também. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. De emoção, de alegria, história. Clássico da Sofia. Não, clássico da Sofia não, que esse não, torcedor azulino. O clássico da Sofia é complicado, né? O clássico da Sofia foi quando o CRB meteu 6 no CSA. 6 Né? aqui, ó. Ó. Max, take, please. 6. 6-0. Vai ser Quem tem mais gol? Vai ser no difícil. clássico? É o CRB, né? Quem tem mais vitória no clássico? É o CRB. Mas quem tem mais títulos? É o CSA. CSA tem mais títulos, mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Eu tô falando isso, sabe por quê? Porque o clássico ele tem essas curiosidades, né? Se você fosse imaginar aqui, vamos pensar no futebol. Quem tem mais vitórias, obviamente, é quem tem mais títulos, não é? Não é, Né? é coisa Quem do tem futebol. Pois é. O cara pode até imaginar, quem tem mais vitórias, obviamente, tem mais gols. Isso é o óbvio. Agora, você imaginar quem tem mais vitórias é quem tem mais títulos, como se fosse uma coisa certa, essa é uma das curiosidades do clássico. Tem outras curiosidades também, né? Placar elástico. Quanto tempo faz, Lino, que você... Eu também não lembro. Aqui. Frequento o Trapichão E ver ativamente. uma goleada no CSA, no CRB ou CRB no CSA? Em 2010 teve acho que um 4x1. Faz tempo, não faz? A maioria dos clássicos nos últimos anos tem sido 0x0, 1x1, 2x1, 1x0, né? Tem sido assim, sempre Muito com equilibrado. placar apertado. Aí o cara diz, poxa, mas o CRB teve uma pré-temporada tranquila, o CRB anunciou contratações, o CSA viveu aquela bagunça, porque tudo era o Omar, Tudo. entendeu? Então, assim, a condição do CSA para o jogo foi realmente construída lá atrás, quando diz assim, o CSA viveu uma pré-temporada turbulenta e o CRB viveu uma pré-temporada mais tranquila. Mas isso não significa que o CRB é favorito para o jogo. Ó, teve um 3x0 em 2012. Aí nessa hora o cara... De quem? Pro CRB. CRB. Mas lembrei do Walter agora. Realmente tá... Não Não é isso? tem tempo que não tem assim um... Não é isso? Não tem um jogo com placar assim elástico nos últimos anos, um placar de 2 gols, de mais de 2 gols. Eu acho que teve uma vitória do CSA que foi 4-2, eu acho que com aquele gol do Didira, eu acho que foi em 2019.
Se não estou enganado. Mas 4-2 já é 2 gols. Então assim, mas eu estou falando exatamente, com uma margem maior que a de 2 gols, já faz muitos anos, entendeu? Então, eu acredito que o clássico amanhã, CRB e CSA, vai seguir essa tendência, né, de que vai ser mais uma vez um jogo muito pegado, um jogo de poucos gols e de detalhe. Tem assim, pelo menos sendo escritas as páginas do Clássico das Multidões, um jogo de detalhes. Né? CSA e CRB tem sido assim marcado por detalhes. Uma falha de marcação, um momento de desatenção, uma coisa que realmente acontece, que está fora do roteiro, um lance improvável. Então, isso tem sido o desenho do clássico CSA e CRB nos últimos momentos. Mas o Renato tá bem, pô. O Renato brigando. Se não fosse o Super Wanderson, fez um monte de gol. Fez 4 gols num jogo, né? E acabou aí se transformando o Wanderson, que ano passado jogou pelo Rio Branco do Acre, né? Trabalhou, hoje está no Cruzeiro de Arapiraca. Hoje ele trabalhou no Rio Branco do Acre com Bruno Monteiro, que já é técnico do Muricy. O Wanderson é um atacante com uma boa estatura, fez 4 gols no coitado do Aliança, acho que o Aliança cai, tá? Isso é uma situação que já tinha colocado desde antes do campeonato começar, porque o Aliança mudou, Lino, mudou lá o estádio universitário, mudou do estádio universitário para a cidade de Junqueiro. Foi vendido. Luciano Lessa não é mais hoje o acionista, o principal acionista do Aliança. Foi vendido. A informação que tive, inclusive, que os valores em negociação são valores muito abaixo daquilo que o Aliança valia, porque o Aliança está na primeira divisão do Campeonato Alagoano. O Aliança tem uma cota de participação de aproximadamente 200 mil pela primeira divisão do Campeonato Alagoano. E o Aliança teria sido negociado por 500 mil reais. Então, no total, o Aliança 500 mais 200, 700 mil. É o que valeu nessas negociações aí do Aliança com os seus acionistas. E é uma equipe modesta para a disputa do Alagoano. O resultado é claro, empatou com o Muricy 0-0 na estreia, perdeu para o CRB, um resultado para mim muito previsível, mas tomou um 5-0 uma sacolada. Uma com 5-0 do Cruzeiro. Mas aí eu estava falando do Renato, para a gente puxar aqui no Clássico, eu acho que o Renato vai ser amanhã alvo de todas as atenções. Tá jogando bem. Tá jogando bem, tem estrela. No segundo tempo contra o Coruripe não jogou. Primeiro tempo ele ainda fez quando entrou no lugar do Emerson Legueba. Max, joga a tabela aqui só pra gente já pensar mais pra frente. Tá jogando bem, tá com estrela. A estrela dele tá brilhando. E pelo lado do CSA, quem é que você acha que... Rapaz, olha, eu vou dizer um negócio a você. O CSA, ele teve o Caio Nunes, que fez uma boa partida contra a equipe do Muricy. O CSA tem uma defesa que é muito, mas muito segura, mais ajustada, eu diria, que a do CRB. Está mais encaixado o Thales com o Xandão do que a defesa do CRB com o Simon. Para mim, eu acho que o Simon e o Gilvan, eles cometeram algumas falhas. Os homens das laterais, o Luiz Henrique, principalmente no lado esquerdo, no lado do CRB, tem cometido algumas falhas, né? Lance de desatenção. Eu acho que a defesa do CSA está mais ajustada, apesar da dificuldade. Aí eu quero falar o ataque Xandão. do CRB. O Xandão tem bons resultados, tanto jogando pelo CSA quanto pelo CRB nos clássicos. E aí o ataque do CRB, para mim, é o ataque que está melhor encorpado. Então o CSA tem uma defesa melhor e o CRB tem um ataque melhor. Acho que o CRB tem um ataque melhor. Mas isso não significa que o clássico ele vai se definir somente por essa situação fragmentada, né? Defesa boa de um time e ataque bom do outro. Eu acho que o ataque do CRB pode fazer a diferença, mas a defesa do CSA também sabe fazer gols. Contra o Muricy, o Xandão fez e o Thales fez. Um gol, inclusive, do meio-campo. Então, esses ingredientes do clássico, para mim, é o que traz essa motivação para o torcedor. Para aquele que vai ficar em casa ou reunido com amigos assistindo a partida pela TV, no caso, o torcedor do CSA, e aquele que vai ao estádio, o torcedor do CRB, que é o mandante do jogo, para acompanhar essa partida. O Thales fez um gol digno de Maradona. De uma placa no Repelé. De uma placa no Repelé. Não é todo dia, Lino. Por mais que tenha sido fácil, que a marcação tenha ido ali de uma maneira muito, eu diria até infantil, né? Inocente demais na marcação, mas temos que dar méritos ao jogador. Ele pode até não ganhar a placa lá no Trapichão, mas ele merecia uma plaquinha da diretoria do CSA, pegar assim, ó, entregar aqui, ó, pelo seu golaço, no 4-0, para o cara ter na estante de casa e relembrar. Eu disse aqui e vou repetir, não faz mais na vida dele um gol tão bonito quanto aquele, porque foi plástico. O cara saiu do campo e foi levando. Passou 1, 2, 3, 4. Quando ele já ia perdendo o ritmo,
Porque a bola não é uma bomba, é uma bola meio mascada ali e ela vai caindo, o goleirão também dá aquela facilitada. Tô diminuindo não, viu? Não quero diminuir não, porque foi gol de craque. Foi gol de merece placa. Mas precisamos fazer essas observações. Precisamos, a gente tá aqui na Crônica Esportiva para isso aí mesmo. Vamos botar a tabela agora, segue o líder, e aí o CSA tem a missão de atrapalhar a vida do líder. Porque se o CSA vence, o CSA vai a 7 pontos também, né? Vai a 7, mas aí vai depender do número de gols. Eu acho que o Asa vai vencer o Muricy fora de casa. Nós temos rodada cheia esse final de semana. Tem Muricy e Asa lá em Muricy, no Zé Gomes, da Costa. Hoje, se o campeonato terminasse, teríamos CSA e CRB na semifinal. Isso. E Asa e CSE. Clássico de Alagoas e clássico do Agreste. Já era a certeza que um dos grandes não seria campeão. Não estaria na final, exatamente. Mas mesmo assim seria aqui, olha, dentro daquilo que nós colocamos como um campeonato disputado. É o que previsível. Um atrativo. Não, é o previsível, é o que a torcida, as maiores torcidas querem ver. E eu acho que são as 4 equipes hoje melhor preparadas para essa primeira divisão: CRB, Asa, CSE e CSA. O Muricy, apesar de um time que tem seus pontos fortes, mas a imagem que ficou na derrota para o CSA por 4-0, sem querer tirar os méritos do CSA, claro, pelo que o CSA fez em campo, mas foi um Muricy muito inocente. O Cruzeiro, com o Jaelson Marcelino, acho que a diretoria do Cruzeiro investiu muito para trazer um bom técnico, mas esqueceu de investir no elenco. E aí não adianta você ter um técnico bom e não ter um elenco tão bom assim. Então, e o Coruripe é aquele desafio de ter voltado da segunda divisão para tentar se manter na primeira. Não vai passar disso aí, apesar da boa apresentação com o CRB. E eu vou cravar aqui, quem vai cair, é o Aliança. Infelizmente é o Aliança. Eu já cravo logo, depois eu converso com a diretoria do Aliança, porque está muito ruim. Se não acontecer um milagre daqui para o meio do campeonato, já era. E eu não estou enxergando esse milagre. Não estou conseguindo visualizar que o milagre vem. Você vai assistir o jogo onde amanhã? Amanhã, pela TV. Vai ficar pela TV, né? Vou. Amanhã eu não. Então vai ficar me ouvindo amanhã, né? Isso, olha ele. Fique me ouvindo amanhã e que tudo possa dar certo, né? Porque a grande preocupação, Lino, para nós, como comunicadores e apaixonados pelo esporte, é que pessoas inocentes, né, cara? Eu não estou me sentindo seguro para ir a esse E você está certo. Eu não Infelizmente. recomendo nenhum filho meu ir ao estádio de futebol. Não, infelizmente, eu tenho que dizer isso. Eu sempre vou aos clássicos, sempre. Como eu não vou trabalhar também nesse final de semana, eu vou preferir ficar com a família e assistir de casa. Porque eu tô achando, eu sou sócio torcedor do CRB. Sim. Eu estava planejado para ir CRB e Sergipe. Quando eu soube que, lembrei, né? Os vídeos passaram a circular, né, Lino? 30 anos da Mancha em Jaraguá. Eu disse, não vai dar certo. O negócio não vai dar certo. Por quê? Porque tem CRB e Sergipe, rivais históricos. CRB e Sergipe não, né? As torcidas, a Comando e a Esquadrão, rivais históricos da Mancha. Eu disse, ó, quando a Esquadrão chegar aqui, a Esquadrão mandou para cá 10 ônibus. Oi? Era para ter confusão. E foi o que aconteceu. Eu disse, não vou correr risco. Vou esperar um pouquinho mais para frente. No próximo clássico, que eu acho que vai baixar a bolinha, a galera vai entender que é muito ruim ficar sem poder botar sua faixinha, sem poder levar sua charanga. Entendeu? Sem poder fazer aquela marcha que eles gostam de ir da sede até o Trapichão, escoltar, mostra força, mostra poder. Não vou poder fazer nada disso. Não vai ter festa da Comando, não vai ter mais festinha da Mancha por 180 dias. Então, vai cair a fichinha e a turma vai baixar a bolinha. Mas vamos voltar a falar aqui da tabelinha, porque... Tabelinha da comunicação. Eu cravo, não tenho dúvida nenhuma que a vitória será do CRB. Está dizendo isso? Estou dizendo isso. Pode botar na minha conta. É difícil fazer qualquer tipo de previsão sobre esse jogo, mas você como apaixonado, você está certo. Mas eu já disse aqui que todo e qualquer torcedor do CRB vai confiar na vitória, como também o torcedor do CSA vai acreditar na vitória. Do CSA, nesse caso, né? Você sabe a pressão segunda-feira, quando eu chegar aqui, como comunicador, a maioria fica em cima do muro quando se fala, para não machucar nenhum torcedor nem outro. É claro que se nós percebêssemos que o clássico teria esse abismo de favoritismo mesmo, de um para o outro, é claro que eu chegaria e digo, olha, o CRB é favorito, mas não é média
nenhum momento aqui estamos fazendo média, né? Nem vou fazer, mas eu vejo que os dois chegam bem iguais. Se o CRB talvez tivesse vencido o Coruripe, feito uma grande apresentação, pudesse ter um pouquinho mais de força nesse jogo. Mas como eu vi o CRB com muitas fragilidades contra o Coruripe e vi o CSA, que apesar de ter ainda muita coisa a fazer nesse setor de ataque, mas uma defesa mais arrumada do que a do CRB, sinceramente eu acho que é um clássico que tem uma tendência muito forte de empate. E se tiver vencedor nesse clássico, certeza que será pelo placar mínimo. Não terá vitória com 2 gols, não, com mais de 2 gols. Não vai. Tendência de empate. Se tivesse que apontar, exatamente seria um placar como esse aqui, ou 1-1 ou 0-0. Eu acho que já tem placar aí, ó. Esse é o placar do Max. Esse que você está vendo aqui é o placar do Max. Eu vou num 2-0 pro CRB, porque tô otimista. E corajoso, porque a zaga do CSA está muito bem entrosada. O CSA perde o primeiro jogo, mas porque bateu cabeça, porque entrou de salto alto. Depois voltou pro trilho. Esqueceu aquele negócio de ficar reclamando do Omar e tocou a bola para frente. E eu acho que o CSA está engrenado. Para mim, o CSA agora é uma incógnita. Bate o coração, torcedor. Essa vitória do CSA sobre o Muricy por 4-0, por mais que seja um adversário, no olhar do torcedor do CRB, um adversário fraco, porque o torcedor do CRB pensa assim, não é? Que o Muricy, venceu o Muricy, empurrou o bêbado da ladeira ali dos martírios, não é? Não tem problema o torcedor pensar dessa forma, tá? Mas vejo que o CSA, de fato, para mim, hoje ele traz um cenário, uma atmosfera nova depois desse resultado positivo. Então, por isso que colocam o CSA hoje. O CSA hoje não é um time morto, não. E, historicamente, aí vem aquela velha situação que nós estamos cansados de dizer. Clássico é clássico, né? Quem está por cima, que se acha muitas vezes por cima, acaba permitindo uma reação do adversário. Pelo que vi do CRB contra o Coruripe, em que para mim ficou aquela sensação, calma, vamos colocar os pezinhos no chão, porque não é tudo isso que está sendo propagado. Porque antes do jogo contra o Coruripe, o que se falava era o seguinte, o CRB está invicto na temporada, venceu todos os jogos. É verdade, o CRB sofreu gols também em todos os jogos da temporada. Venceu, mas sofreu gols em todos os jogos. Então, o fato de sofrer gols em todos os jogos significa que a defesa precisa passar por ajustes. E não estou falando de troca de peças, não. Tem que ser ajuste no processo mesmo de atenção, de um encaixe técnico ali, tático da equipe. Então, eu vejo que o CRB precisa desses ajustes. E é aí onde cresce as possibilidades de sair dessa questão que muita gente acha que o CRB é favorito. Não acho o CRB favorito para o jogo. Acho que é um jogo que, para mim, tem tantas situações de vulnerabilidade de um lado e do outro, que dá uma ideia de que vamos ter aí um jogo que pode sim, tem um forte indício de ser empate. Triste isso, viu? Claro, porque eu quero gol. Eu não quero time entrando para jogar por 0-0, não. Eu quero time entrando para fazer gol. Para fazer gol, para fazer alegria. É bom quando tem torcedor que está nos assistindo aí que fica aqui dizendo, tá certo? Já tá chegando, mas eu tava doido para escutar um áudio aqui. Já tem gente comentando os comentários da gente. Tem audiência, a gente tem audiência. Nós temos, né? Vamos botar aqui prováveis escalações. A gente já tem o trio de arbitragem. Vamos botar aqui para a gente mostrar para a galera de casa quem é que pode ser que entre em campo amanhã, tanto pelo CSA quanto pelo CRB. Separa aí, Max. Tá na aba do lado. Travou. Se não for assim, não é que nós bota. Se não for assim, eu quero saber o seguinte, o que é que desgraça essa televisão tá fazendo aqui, se quando a gente pede negócio, o negócio não entra. Empurrar. Pode desligar? Pode tirar a televisão? Foi? No instante, né? Olha aí. Ó. Isso aí já notei, essa aí a gente já falou disso. Já secou. Já secou esse assunto. Passa para outra aba. Vamos dar um tiro nessa conversa. Aí sim, de novo, justiça. Clica aqui no Campeonato Alagoano. Mais uma vez, justiça. De novo, justiça. Campeonato Alagoano. Bora, Maquizinho. Eita, meu Deus do céu. Volta para a página inicial do... Vamos falar dos outros jogos, então, da rodada? Enquanto tá aí, vamos falar dos outros jogos da rodada? Vamos? Bora, bota aí a classificação, bota aí de novo, vai. Vai te falar dos outros jogos da rodada. Bota o Max.
Muricy e Asa, quero saber o seu placar, Alexandre Lino. 3-1. O jogo é em Muricy. 3-1. O jogo é em Muricy. 3-1. Não é assim também não. O Asa quer... O Asa levou um gol no apagar da luz. Eu vou fazer diferente, eu vou dar um empate nesse jogo. Muricy e Asa também. Vou dar um empate. Sabe por quê? Porque o Muricy, jogando lá no estádio José Gomes da Costa, meu irmão, pense num time encardido jogando ali. Chato. Agora o Asa tá bem. O Asa tá bem, o Evaristo Pisa tá fazendo um grande trabalho lá. Quero mandar um abraço, inclusive, por isso que eu tô cravando aqui, rapaz. Parabéns aí. Rogério passa. Parabéns aí, Rogério Siqueira. Profissional de mão cheia. Tá no estabelecimento lá na Barra de São Miguel, onde o cara bota a mão, onde o cara bota a mão, o negócio já disseram o seguinte, que aquela cerveja que tem a estrela vermelha, sabe qual é aquela cerveja que tem a estrela vermelha? É a que eu gosto. Nesse estabelecimento que o Rogério Siqueira tava, disse que aquela cerveja de 600 ml, R$27. 27 por Rogério, fosse 50 ele pagava. Cada cerveja. Cada cervejinha de 50 ele pagava. Tava com luxo. Tava bem acompanhado, E o jogo dos desesperados, Coruripe e Aliança? Aí é problema, mas eu acredito que o Coruripe vence. É no Gerson Amaral, né, o jogo, não, Coruripe vence. Coruripe vence e já coloca o Aliança naquela ideia mesmo, ó, vamos cumprir tabela aqui nos 4 jogos restantes e se despedir da primeira divisão. Eu acredito que o Coruripe vence. Esse aí o Coruripe vence. Vence bem. Vence bem. Com gol do Pereira e tudo mais. Só milagre, eu não vejo milagre vindo. E CSE e Cruzeiro? Esse é jogo. Eu estarei lá, viu? Eu acho que o CSE... Eu estarei lá. Eu joguei em Palmeiras dos Índios, né? Estarei lá em Palmeiras dos Índios. Eu acho que o CSE vem com força. Eu acho que o CSE vence. Eu acredito que o CSE vence esse jogo. É um jogo de placar apertado. Mas vejo que a situação do técnico Jaelson Marcelino no Cruzeiro não vai ficar boa, não. Não vai ficar boa. Até porque rumores, a direção do Cruzeiro não confirma isso. Vai ser o primeiro técnico. Mas rumores dando conta, né, que se acontecesse um resultado negativo contra o Aliança, o Jaelson já seria demitido. Porque tinha perdido para o CRB na primeira rodada, na segunda rodada perdeu para o Muricy. E aí, se perdesse para a Aliança, estaria fora do elenco. A gente conseguiu aqui para botar que o Zé Ricardo Laranjeira vai apitar o clássico. É o Laranja? Já está terminando o programa. É o Laranja, né? Muito boa, né? Zé Ricardo Laranjeira apita, auxiliado por Pedro Jorge e Brígida Cirilo. Grandes profissionais. Acho que o clássico está bem entregue na mão deles. Quem não for sócio e ainda for comprar ingresso, 15 na arquibancada, 40 na alta e 80 nas cadeiras. Vamos lá, passar aqui o provável CRB. Vamos lá. Diogo Silva, Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão e Guilherme Romão. Auremi, Juninho Lavoura, Anderson Leite. Lavoura não, rapaz, Valoura. Juninho Valoura, homem. Terceira vez que eu erro aqui. Tá de onda, né? Cara, eu vou Juninho Valoura de Juninho Lavoura, velho. É o que? Uma horta? Vamos cuidar da nossa lavoura. Falou em lavoura, eu pensei, né? Anderson Leite, ou Rafael Longini, Mike, Renato e Anselmo Ramon. O time de Roberto Fonseca lá no CSA. Por aí. O provável time eu gosto da voz do Warner, escalando o time, que é Dalberson, Everton Silva, Xandão, Thales e Eric, Bruno Matias, Moisés Gaúcho, William Oliveira, Guilherme, Tomás Baixos, Caio Nunes e Rodriguinho Viderlan. É isso aí, Alexandre Lino. Muito bem. Então, é essa situação, Lino. Vamos desejar sorte. Quem estiver bem no jogo, que realmente faça por merecer o resultado positivo. E na segunda-feira, você estará de volta aqui no Canal Esportes. A gente comenta aqui. Para a gente comentar esse resultado. Eu acredito no empate. 2-0 pro Galo. Vamos ver quem tem razão. Tá, beleza. Fechou? Tchau. Fechou, um abraço, pessoal. Bom fim de semana. Valeu.